Olá, querido amigo e amiga, tudo bem com vocês? Que alegria no meu coração poder iniciar este canal com a primeira aula sobre figuras de linguagem. O objetivo aqui deste canal é estudar a palavra de Deus com profundidade, com teologia, com responsabilidade, para que eu e você possamos compreender o que realmente Deus quer dizer nas Escrituras Sagradas. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente relevante, sobre figuras de linguagem. E falando deste assunto, que é extremamente importante, sempre nós estamos falando de forma conotativa ou figurada. Os textos que existem vários gêneros textuais, argumentativo, dissertativo, injuntivo, isso são gêneros textuais, tem a ver com o texto. E quando nós estamos falando de gênero literário, tem a ver com literatura, com livros. Por exemplo, você tem narrativa, você tem poesia, você tem parábolas e outros tipos de gêneros literários. Por isso que, quando a gente começa a estudar esta questão da hermenêutica, da exegese, a gente começa a compreender os sentidos da palavra. A palavra ela muda conforme o contexto. Por exemplo, a palavra manga. A palavra manga, ela pode, se eu falar manga aqui, você pode interpretar como manga fruta, ou também manga da blusa ou do casaco. Perceba que a palavra, dependendo do contexto, ela pode ter um outro sentido, um outro significado. E neste contexto dos sentidos, dos significados, nós estamos aí na área da semântica. A semântica é uma área, é uma ciência da linguagem que ela é muito ampla. E quando a gente começa a entender os sentidos da palavra dentro do seu contexto, a gente começa a compreender o que o autor original realmente queria expressar ou queria dizer naquele texto que ele está redigindo. Isso é muito importante. Em nosso país, há uma dificuldade muito grande, infelizmente, amigos, na interpretação de textos. Eu não estou falando só apenas na escola, eu estou falando até mesmo nas áreas acadêmicas. Pessoas que estudaram, mas não conseguem compreender o que o texto realmente quer dizer. Por isso que este canal, mesmo que nós vamos tratar das Escrituras Sagradas, que é o objetivo número 1, nós vamos falar de textos, de interpretação, de contextos e por aí vai. Portanto, fique conosco. O programa está apenas começando. Muito bem, meu amigo, nós vamos agora analisar algumas figuras de linguagens na Bíblia e eu tenho a certeza que esse estudo será muito significativo para a sua vida espiritual e também para a sua vida teológica. Isso é muito importante. Eu gostaria de falar com vocês uma figura de linguagem que é muito recorrente no nosso dia a dia. A figura de linguagem não é só... não depende apenas de um país, de uma etnia, de um povo, não. As figuras de linguagens, elas podem ser comparadas em vários tipos de povos, etnias, países. No nosso Brasil, a gente está sempre falando em figuras de linguagens também. Por exemplo, quando você fala que, por exemplo, a sua esposa, a minha esposa, ela é bela como uma flor. De fato, literalmente falando, a sua esposa não é bela como uma flor. Você está usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Você pode falar também, os lábios dela é como um favo de mel. A pergunta é, os lábios têm doce como mel? Não, é uma figura de linguagem. E esta figura de linguagem chama-se sinestesia. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu gostaria de analisar com você no texto bíblico esta figura de linguagem e sinestesia, que são elementos do nosso corpo, comparando a um alimento, algum objeto. Você quer ver? Abra aí no capítulo 5 de Cântico dos Cânticos ou Cantares, e nós vamos analisar aí o verso 11. Eu não sei que tradução você está usando. Antes de nós analisarmos o texto aqui, eu gostaria de falar para você que o ideal é você ter sempre várias traduções.
Eu estou usando aqui a revista atualizada, mas de repente você pode estar usando aí uma linguagem de hoje, uma Bíblia Mensagem, de repente uma RC, que é a Revista Corrigida Fiel, a Internacional, ou seja, tem várias e várias traduções. Por isso, se você não tem condições de ter várias traduções na sua casa de Bíblia, você pode baixar um aplicativo na internet. Não sei se você usa o iOS ou Android, você pode baixar gratuitamente ali no aplicativo, e aí você pode ter várias traduções para comparar as palavras. Isso é importante na hora do estudo da Bíblia, tá bom? Você pode comparar os sinônimos das palavras, os sentidos dela, dependendo do contexto, ok? Com dito isso, vamos à análise do texto. No capítulo 5, no verso 11, olha o que diz aqui de Cântico dos Cânticos, tá? A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. A pergunta é, aqui, a esposa, que é a Sulamita, né? Ela está elogiando o Salomão. E a pergunta que eu faço a você, a cabeça dele é como ouro? Não. Os cabelos dele é como cacho de palmeira? Também não. Olha o verso 12. Os seus olhos são como a das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engates. Mais uma sinestesia, mais uma figura de linguagem aqui. Tem um outro aqui que é bem relevante, que eu gostaria que você prestasse bem atenção, que está no verso 13. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Mais uma figura de linguagem, a sinestesia. Então, no Cântico dos Cânticos, ou Cantares, tem muitas figuras de linguagem, a sinestesia, que são comparações de elementos do corpo humano com alimentos ou com algum objeto, tá certo? Então, esta é uma das figuras de linguagem. Vamos analisar uma outra. A outra figura de linguagem que eu gostaria de destacar com vocês, que é muito recorrente, não sei se você já ouviu falar, que é o inclusio ou envelope. Não sei se já ouviu falar nessa expressão e nessa figura de linguagem. Essa estrutura, envelope ou inclusio, é quando a primeira frase, a frase ali no capítulo, no primeiro verso, ela é repetida no último verso. Então ela começa no primeiro verso e ela repete-se novamente no final do verso. Vamos ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 8, nós vamos ver aí esta figura de linguagem que é muito recorrente também nos textos bíblicos, tá certo? Salmos capítulo 8. Estou abrindo a minha Bíblia aí, espero que você abra também para a gente acompanhar juntos aqui o estudo da palavra de Deus. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Agora, olha o verso 9, o último verso do capítulo 8. Perceba que vai repetir a mesma sentença, ó. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Perceba que ela iniciou-se ali no primeiro verso do capítulo 8 e finalizou com a mesma sentença, com a mesma frase. Isso chama-se construção envelope. Início, ela começa no início e também repete-se no final do capítulo. Aí você tem aí vários textos. Aqui no meu computador você tem o Salmo 103 e outros salmos também, ok? Vamos acompanhar mais uma figura de linguagem? Existe a figura de linguagem, eu não sei se eu ouvi falar, acróstico. Acróstico é uma forma de memorização. É um recurso linguístico também usado muito pelos escritores bíblicos para fazer o povo lembrar as escrituras sagradas. Ela começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, depois vem Bet, e aí sim, sucessivamente. Isso faz a memorizar os textos, né, da palavra de Deus. Por isso que os escritores bíblicos usaram muito este recurso. Você tem
este acróstico em vários salmos. Por exemplo, você tem nos Salmos 9, Salmos 10, Salmos 25, Salmos 34, Salmos 37, Salmos 119, Salmos 145 e outros. Este recurso, repito, foi muito usado principalmente pelos textos poéticos, os escritores poéticos, tá certo? Para fazer o povo memorizar a palavra de Deus, ok? Vamos para mais uma figura de linguagem? A outra figura de linguagem que eu gostaria de destacar com vocês é a símile. A símile nada mais é do que a comparação. Ela começa ali com a preposição como. A símile pode ser comparação, né? Ou o próprio termo símile, ok? Vamos analisar um texto? O texto que eu gostaria de analisar com vocês está em Oséias, ali depois de Daniel. Oséias, profeta Oséias, dos profetas menores, no capítulo 7, tá? No verso 11. Oséias, no capítulo 7, no verso 11, nós vamos analisar este recurso linguístico que é a comparação. Diz assim: porque Efraim é como, olha só, olha a preposição como, é como uma pomba enganada. Sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Então perceba aqui que o profeta Oséias está comparando Efraim como uma pomba enganada. Ou seja, eles queriam a ajuda do Egito para vencer os seus inimigos. Então aqui ele faz uma comparação de Efraim, do povo de Deus, com uma pomba enganada. Então esse recurso linguístico também é muito usado nos textos bíblicos. Toda vez que você vê, essa pessoa é como isso, o povo de Deus é como aquilo, então está fazendo uma comparação, ou símile, ok? Até aqui está ficando claro o estudo? Eu espero que sim. Vamos para mais uma figura de linguagem? A metáfora. A metáfora é muito simples, né? Eu até dei um exemplo aqui, como você falou assim, essa pessoa é fogo. Essa pessoa não é fogo, literalmente. É uma metáfora que você está usando. E nos textos bíblicos tem muitas metáforas. Por exemplo, você tem os Salmos 23, você tem Oséias no capítulo 10, no verso 1, você tem João capítulo 10, verso 7, verso 9, verso 11. Especialmente João no capítulo 10, vai falar ali que nós, o povo de Deus ali, o povo, os discípulos, o povo da igreja, digamos assim, era comprado como uma ovelha. Mas, de fato, o povo de Deus não é uma ovelha. Jesus ali está fazendo uma comparação, ele está fazendo, na verdade, uma metáfora, tá certo? Ele está trazendo ali o povo como uma metáfora, porque o povo de Israel é comparado com uma ovelha. A ovelha, normalmente, ela segue o seu pastor. Então, por isso que Jesus usou esta metáfora aí. Existe um sermão também metafórico de Jesus, lá em João no capítulo 6, o sermão que Jesus se comparou como um pão da vida. Jesus, ele não é o pão da vida, mas ele faz uma metáfora ali, usa uma metáfora para trazer ao povo que somente Deus pode alimentar de forma espiritual o povo de Deus. E depois o povo ali, os discípulos, eles se escandalizaram quando Jesus falou em relação à ceia, né? Em João 6, que eles deveriam comer do corpo. E aí os discípulos se escandalizaram, achavam que deveria comer do corpo de Cristo, mas não era uma metáfora que Jesus estava usando, falando sobre a Santa Ceia, tá certo? Então, é um recurso linguístico também usado por Jesus, a metáfora. Vamos para mais uma figura de linguagem. Eu não sei se você já ouviu falar da sinédoque. A sinédoque é quando você toma a parte pelo todo ou o todo pela parte. Vamos ver um exemplo bíblico? Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 22. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu espero que você abra a sua também. Mateus, capítulo 22, no verso 36. Mateus, capítulo 22, verso 36 ao verso 40. E nós vamos comparar aqui esta figura de linguagem. Mateus, capítulo 22, verso 36 ao verso 40. Diz assim: Mestre,
Qual é o grande mandamento na lei? Aqui o fariseu está fazendo uma pergunta para Jesus. Jesus responde no verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Verso 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verso 40, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui é uma sinédria que Jesus usou. Olha só, perceba que o verso 37 e o verso 38, Jesus está falando aqui do primeiro mandamento, é a primeira tábua da lei. Eu não sei se você sabe, lá em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, ali está descrito os 10 mandamentos. A primeira tábua tem 4 preceitos. A última e a segunda tábua tem 6 preceitos. A primeira tábua está falando do amor do homem para com Deus. A segunda tábua, do homem para com o seu próximo. Em vez de Jesus citar cada preceito do mandamento, ele resumiu. A primeira tábua aqui, no verso 38, ele fala: este é o grande e primeiro mandamento. Por que é o grande e primeiro mandamento? Porque é o amor do homem para com Deus. E o segundo mandamento é o amor com os seus semelhantes. E os judeus tinham muita dificuldade de amar os semelhantes. A primeira tábua eles até cumpriam, né? Que não, eles não tinham outros deuses depois do exílio e muitas dificuldades que eles passaram. Eles não tinham outros deuses, eles não faziam mais escultura, eles não chamavam o nome de Deus em vão, tanto que é que eles chamavam até Adonai, com medo de chamar o nome de Deus, Yahvé, e eles guardavam o sábado. Então, esses primeiros 4 mandamentos está se referindo ao Criador, a Deus. E os 6 últimos, que é honrar pai e mãe, não matar, não roubar e por aí vai, era de amor do homem para com o próximo. E esse mandamento eles tinham dificuldades. Só você vê ali na história do jovem rico em Mateus 19. Lá fala que o jovem rico, Jesus ele fala assim: olha, se você quer me seguir, vende os seus bens e dê aos pobres. E aí o jovem rico não quis fazer isso. Por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas. E eles não tinham muita dificuldade de amar o seu semelhante. Por isso que Jesus aqui, ele usa esse recurso chamado sinédoque. Ao invés de ele citar cada preceito do mandamento, ele resumiu. É a parte pelo todo. Certo? Então ele falou: este é o primeiro e grande mandamento. E o verso 19 ele falou: o segundo é semelhante a este, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E algumas pessoas acham que a lei foi mudada, Jesus mudou a lei. Não, ele não mudou a lei. A lei continua a mesma. Ele apenas resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso é um recurso linguístico chamado sinédoque. Vamos mais um texto? Olha só. Tem mais um texto aqui que eu gostaria de comparar com você, de mostrar para vocês. Mas antes eu gostaria de falar da figura de linguagem chamada onomatopeia. Não sei se vocês já ouviram falar. A onomatopeia também é um recurso linguístico dentro do campo semântico que se refere aos sons. Quando você fala assim: o carro bateu, pum. Bateram na porta, toque, toque. O cachorro faz au, au. O gato faz miau. Isso chama-se onomatopeia. Até as professoras do primário, né, explicam essa figura de linguagem. A onomatopeia está relacionada aos sons. E eu gostaria de comparar esta figura de linguagem dentro das Escrituras Sagradas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, no capítulo 37, no verso 7. Nós vamos ver essa figura de linguagem aqui nas Escrituras Sagradas. Ezequiel, capítulo 37, verso 7. Você está acompanhando comigo o estudo, né? Ok. O verso 7 diz assim: então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Perceba aqui, nesta profecia do Vale dos Ossos Secos, é muito pregado aí, o profeta Ezequiel está tendo uma visão. E a visão que ele vê é que Deus iria restaurar o povo de Israel. E ele ouve um barulho, um som de ossos batendo com ossos. Isto é o recurso linguístico que o profeta usa aqui, que é a onomatopeia. Ele ouve sons, barulhos, tá certo? Então, toda vez que você vê na Bíblia ruídos, barulhos, isso é onomatopeia, também uma figura de linguagem. Tem um outro texto bíblico que está aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, que vai falar ali, quando Jesus voltar, que do alarido, do som da trombeta, também é uma onomatopeia. Tá certo? É um recurso linguístico que Paulo usou para mostrar aos Tessalonicenses que Jesus vai voltar com sons, tá certo? De trombetas e por aí vai. Então perceba que as figuras de linguagem são muito amplas dentro do texto bíblico. Tem mais uma outra aqui, uma outra que é muito recorrente nos textos bíblicos, que é a prosopopeia. A prosopopeia nada que mais é do que a personificação. É quando o autor bíblico dá vida a objetos inanimados. Tem um texto lá em Isaías capítulo 55, verso 12, que diz o seguinte, abre aí a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 55, no verso 12. Eu gostaria que você abrisse aí para acompanhar o estudo, e assim a gente vai aprendendo juntos a palavra de Deus, tá? Isaías capítulo 55, no verso 12. Olha o que diz aqui, ó. Saireis com alegria em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperam em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo bateram palmas. Olha que legal. Será que as árvores, será que aqui, de fato, os outeiros bateram palmas? É claro que não. Isto é uma figura de linguagem. Esta figura de linguagem é a personificação. Isaías aqui está dando vida aos montes, às árvores. E aqui, nesse contexto, Isaías está tentando mostrar para o povo que Deus queria, na verdade, trazer graça, trazer salvação ao povo de Judá. Perceba que esse recurso linguístico também era usado muito pelos profetas, pelos textos, pelos gêneros literários proféticos, esse recurso linguístico. E aqui está um detalhe, amigos. Os gêneros textuais, os gêneros literários, as figuras de linguagens, especificamente falando, um texto, um capítulo, pode ter várias figuras de linguagem. Você pode ter a onomatopeia, você pode ter a prosopopeia, você pode ter uma metáfora, várias figuras de linguagem em um só capítulo. Então não depende do gênero literário, depende do contexto e a intenção do autor em colocar as figuras de linguagem. Elas foram colocadas ali com um objetivo, tá certo? Isso é muito importante a gente compreender. Tem mais um outro que eu gostaria de destacar com vocês. Uma outra figura de linguagem que também é muito recorrente. Eu estou aqui com o meu computador e você pode abrir aí no livro de João, no capítulo 11, no verso 11. Aqui Jesus está falando sobre Lázaro, né? A morte de Lázaro. Os discípulos ficaram tristes, todos ficaram tristes. E Jesus, ele usa aqui mais uma figura de linguagem. Ele faz a comparação da morte como um sono. Ele fala, o nosso amigo Lázaro está dormindo. Você quer ver isso? Abre aí a sua Bíblia, em João no capítulo 11, e vamos fazer esta análise do texto. João capítulo 11, no verso 11. João 11, verso 11. Diz o seguinte, isto dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Os discípulos, depois você pode ler aqui os outros versos, eles acharam que Jesus estava falando, estava dormindo de fato, literalmente. Mas Jesus estava usando um eufemismo. O eufemismo é quando você tira o peso da palavra, ele suaviza a palavra. Então, em vez de Jesus falar que Lázaro morreu, Lázaro estava adormecido, estava dormindo. Ele fez a comparação aí da morte como um sono. Tem mais um outro texto que eu gostaria de destacar com vocês, que é Gênesis, capítulo 4, verso 1. Gênesis, capítulo 4, verso 1, tem esta figura de linguagem que é o eufemismo. Olha aí, ó. Gênesis, capítulo 4, verso 1, aí depende da tradução, como eu disse no início, que diz assim na minha tradução: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Essa palavra coabitou teve relações sexuais. Então, para suavizar a palavra, Moisés, que é o autor de Gênesis, colocou a palavra coabitou. Aí depende da tradução, né? Mas o texto original é relações sexuais, tá certo? Então aqui o tradutor colocou coabitou, usou aqui um eufemismo, tirando o peso da palavra relação sexual, certo? Vamos analisar mais uma figura de linguagem, a ironia. A ironia é uma expressão contrária do que quer dizer, porém, sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Então, a ironia, nós também usamos muito este recurso. Por exemplo, vamos supor que o seu filho está doente, ou a sua filha. E aí ela está querendo, ou ele está querendo tomar um sorvete. E aí você fala de forma irônica: ah, vai lá, toma um sorvete. Vai lá, você está muito bem de saúde. Isso é uma ironia. Ou quando a pessoa está falando com você e a pessoa fala assim: e aí, você vai lá na festa hoje à noite? E você está doente, você está debilitado. E aí você fala assim: não, eu vou sim, eu vou sim. A pessoa está vendo que você está habilitado, que você está doente, e está perguntando se você vai à festa. E você fala assim, de tom de ironia: ah, eu vou sim. Então isso é ironia, né? Ironia é quando você usa esse recurso para dizer o contrário do que você queria realmente dizer. E nós vamos ver esse recurso no texto bíblico, tá? Existem vários textos bíblicos que mostram a ironia. Diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Aqui é o contexto ali dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Elias aqui está ironizando os profetas de Baal. Eles estavam achando que, esses profetas de Baal achavam que iria vencer o grande profeta Elias, mas o Deus verdadeiro mostrou quem realmente ele é. Quando consumiu ali a oferta no altar que Elias preparou, colocou água, e você conhece muito bem a história, e os profetas de Baal fizeram vários rituais ali, mas o Deus dele não se manifestou. Perceba que até está com Deus minúsculo ali. São deuses, né? E aqui Elias está ironizando os profetas de Baal. Perceba que mais um recurso aqui, que é a ironia, né? Que é o recurso que nós estamos estudando. Aí você tem em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 5, você tem no capítulo 12, verso 11, e você tem o 11, verso 13 também de 2 Coríntios, e outros textos da Bíblia. Aqui nós estamos analisando só apenas alguns textos, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Vamos mais uma figura de linguagem? A hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que denota exagero. Nós sempre estamos falando também de forma exagerada, né? Quando você fala assim: ah, hoje no culto estava todo mundo. Estava todo mundo realmente no culto? O mundo cabe no culto? Não. Você está usando uma figura de linguagem. Às vezes, sem perceber, você está usando recorrentemente as figuras de linguagem.
A hipérbole, a ironia, como nós falamos, a metáfora, a prosopopeia, a onomatopeia e outras figuras de linguagem, porque, como eu disse no início, o campo semântico, as figuras de linguagem são muito amplas, tá certo? Nós estamos fazendo algumas aqui, você pode investigar depois. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia aí, para a gente ver esta figura de linguagem que é a hipérbole, no livro de Números. Números, no capítulo 13, no verso 33. Números, capítulo 13, verso 33. Aqui é o relatório, ali quando eles espiaram a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para o povo, e eles trazem ali o relatório para Moisés. E olha o que eles falam aqui, em Números, capítulo 13, verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos a nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Eu não sei se você conseguiu identificar aqui, mas apareceu também a preposição como, como gafanhotos. Aqui existe duas figuras de linguagem nesse verso. Comparação, nós já falamos, e também a hipérbole, porque eles exageraram. Eles se compararam como gafanhotos. Obviamente que os filhos de Anak eram grandes, gigantes, mas eles não eram de fato gafanhotos. Então ele usa um exagero aqui. É o recurso hipérbole. Toda vez que você vê um autor bíblico exagerando, ele está usando este recurso linguístico, muito usado pelos autores bíblicos. Deuteronômio capítulo 1, verso 28 diz a mesma coisa. João capítulo 21, verso 25 também diz, quando Jesus fez muitos milagres ali, ele diz que tudo o que Jesus fez em 3 anos e meio, mesmo que os livros do mundo inteiro não caberia no que Jesus fez. Então perceba que é mais um recurso de linguagem que João também está usando ali. Lógico que Jesus fez muitas coisas, mas ele coloca ali, ele usa uma hipérbole, usa um exagero. Deus, ele fez vários milagres e continua realizando, mas Jesus, vocês sabem que o ministério dele durou 3 anos e meio aqui na Terra. Então muitas coisas sim ele fez, que não foi registrado nas Escrituras. Mas João, ele usa uma hipérbole, falando que nem mesmo nos livros do mundo inteiro caberia o que Jesus fez. Muito bem, então terminamos o estudo de hoje. Espero que tenha sido benéfico para a sua vida espiritual, para a sua vida acadêmica também, no que tange a palavra de Deus, e que você possa compartilhar esse link. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e dê o like, porque aí o YouTube vai reconhecer que este canal é relevante e que vai abençoar outras pessoas também. Um detalhe. Os 200 primeiros inscritos no canal, material teológico gratuito disponibilizado por nós. Então se inscreva no canal. Nós vamos enviar para você por e-mail um material riquíssimo teológico para você estudar as Escrituras Sagradas aí na sua casa, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos, para que assim possamos alcançar outras e outras pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.